Em evento do programa Renda e Oportunidade no Palácio do Planalto, nesta sexta-feira, o presidente Jair Bolsonaro falou sobre o preço dos combustíveis e a articulação para instituir uma tributação monofásica que incide apenas uma vez sobre os produtos. O chefe do executivo afirmou que o atual modelo de cobrança do ICMS sobre a gasolina é um crime e criticou a proposta dos governadores para solucionar o problema. Que hoje em dia se cobra ICMS em cima do preço final da bomba. É um crime, porque tem bitributação em cima disso. Hoje em dia, imagine o senhor ou a senhora sendo caminhoneiro. Tem um frete Brasília-São Paulo, aproximadamente 1.000 quilômetros. Um caminhão grande, a cada 2 quilômetros, 1 litro de diesel. Então não é difícil fazer essa conta. E de volta, 1.000 litros. Caminhão carregado. Alguém sabe quanto o caminhoneiro paga de ICMS para essa viagem e de volta daqui a São Paulo? Os governadores, não são todos, querem propor, são bonzinhos, né? 0,999, que lindo, né? Não fala R$1. Por que não fala R$1? Fala R$1 logo, por litro de diesel. Então um caminhoneiro para ir a São Paulo e voltar vai pagar de ICMS R$1.000. Isso é um esculacho. Você sabe quanto esse caminhoneiro hoje paga de imposto federal? 0. Nós fazemos a nossa parte. Bolsonaro disse ainda que alguns governadores não se importam com o contribuinte. Alguns falam, né? É a maior fonte de receita do meu estado. Porra, tudo bem. E o contribuinte? Que se exploda, que se vire? Nós temos que mostrar esses números. Alfinetou aqueles que dizem que se fosse o governo Lula, o preço dos combustíveis seria outro, lembrando da alta que ocorre em todo o mundo, além de atribuir as dificuldades econômicas ao fique em casa. E tem gente que acha que se outra pessoa tivesse aqui, a gasolina estaria R$3. O mundo todo passou de 10. Mas aqui estaria 3. As consequências do fica em casa, a economia a gente vê depois, está aí. Ainda sofremos com isso. E só não são mais danosas, graças em especial à equipe do Paulo Guedes. Sem fazer acusações diretas, ele afirmou que alguns não querem só o ladrão de volta à cena do crime. Não querem voltar um cara para a cena do crime. Alguns querem voltar a quadrilha toda para a cena do crime. O presidente ironizou ainda o Tribunal Superior Eleitoral, chamando os ministros de queridos, e voltou a afirmar que ele joga dentro das 4 linhas. Nós queremos eleições limpas. E tenho certeza que temos como colaborar com o nosso prezado TSE, com o nosso querido Alexandre de Moraes, nosso querido Barroso e Fachin, para que isso aconteça. Eu tenho certeza que no fundo do coração deles, eles querem isso. E isso quer, no meu entender, grande parte da população brasileira. Aqui não é uma disputa de campeonato de futebol, onde já vimos uma grande torcida, né? Falar, olha, foi o gol de mão, mas com gol de mão é mais gostoso. Para eleições não vale isso não. Vale a seriedade, vale a transparência, e vamos perder ou ganhar dentro das 4 linhas. Agora, quem está dentro das 4 linhas, não admite sair dela, tem obrigação de fazer quem está fora das 4 linhas vir para dentro de campo. Porque aí sim é ser brasileiro, aí é ser patriota, aí é ser democrata, aí é zelar pela liberdade. O que está em jogo, pessoal, não é se nós vamos comer cães ou gatos, que isso é uma consequência natural. É saber se nós vamos viver em liberdade ou não. Por fim, Jair Bolsonaro relembrou medidas do seu governo, como os cortes do IPI, o perdão de até 92% das dívidas de alunos com financiamento estudantil, além da transposição das águas do Rio São Francisco.
Augusto, quero começar contigo essa. Eu vou te pedir, Carlos, que comece ali por eles, que eu estou precisando pegar uma informação aqui agora, rapidinho. Vamos com o Zé Maria, então, enquanto o Augusto faz as anotações aqui. Vamos lá, Zé. Ô Carlos, até os liberais mais radicais, que não querem interferência do Estado, admitem que é preciso um Estado regulador, um Estado que coloque normas e que precisa de impostos, né? Não há dúvida. O que se discute é a quantidade de impostos que deve ser cobrada e o preço desse Estado. Nós estamos com um Estado pesado demais, muito pesado, uma dívida que consome 2 trilhões de 4 trilhões e 900 da arrecadação total, né? Quer dizer, um Estado pesado, e os impostos estão subindo muito. Existe uma técnica que se chama curva de Laffer. O economista Laffer, ele fez um estudo sobre o aumento de impostos. Você aumenta a alíquota, aumenta a arrecadação. Até um ponto, é a curva, onde começa, você aumenta a alíquota de impostos, você aumenta os impostos e a arrecadação cai. Porque a partir dali já vale a pena sonegar, já vale a pena fazer contrabando, importar por vias extraoficiais, e aí a arrecadação cai. E até cai também o consumo. O imposto é cobrado sobre o consumo. O imposto cai. Então não adianta mais elevar a alíquota. Isso é uma parabólica. É uma parábola, desculpa. E aí o que acontece? Nós estamos no ponto alto desta parábola. Se aumentar mais os impostos, a arrecadação cai porque as pessoas deixam de consumir ou as pessoas simplesmente vão sonegar impostos. E o presidente está certo. Veja bem esse caso do ICMS dos estados. Mais uma vez, o presidente chamou a transparência para o jogo. E agora, todo mundo sabe onde é que é feito o preço de cada litro de gasolina que entra no seu carro. Antigamente, você xingava até o dono do posto. Hoje, você sabe que ele tem, sim, a margem de lucro. Lucro é uma honestidade, lucro ele é previsível, lucro não é pecado, né? E existe a competição entre postos de combustíveis. Você procura o mais barato. Mas hoje a gente sabe que os estados é que estão faturando alto. O presidente quer dizer o seguinte, que o ICMS é cobrado no final da bomba, do preço do combustível na bomba. Então, o dono do posto paga o ICMS com base no preço que ele coloca na bomba. Só que esse preço inclui também o ICMS, além de outras cadeias de impostos. Então, o combustível brasileiro está altamente taxado e bitributado, ou tritributado, né? Porque, veja bem, o raciocínio é simples. Se o dono do posto de combustível coloca o valor em R$ 8,00 o litro, esse R$ 8,00 tem aí o imposto, o ICMS. E aí vai cobrar sobre os 8, quer dizer, cobra de novo sobre o ICMS. Então, o presidente tem toda a razão em jogar isso aí para as pessoas entenderem e não acharem que isso aí é culpa do governo federal. Não é. A Petrobras também não muda preços e assim por diante. Agora, sobre esse desabafo que ele fala aí, fazer gol de mão, isso é inadmissível. É porque há uma pergunta recorrente. E aí? Se o TSE interferir demais, nós discutimos isso aqui, inclusive essa história de curtir campanha contra o presidente Jair Bolsonaro. Aí é jogar fora da própria Constituição. Aí é problema. Então, é um alerta importante do presidente Jair Bolsonaro. Ele está dizendo que aceita a vitória e aceita a derrota, desde que todas as regras sejam cumpridas. E é isso que a gente discute aqui no dia a dia dos Pingos, sobre essas regras e o cumprimento dessas regras. Nós vamos estar aqui vigilantes. Ana, sobre as falas do presidente. Bom, Aros, STF, TSE, os ministros, né, todo dia, a vontade às vezes que temos é de chegar aqui e implorar, né, ministros do TSE, ministros do STF, né, deixe o Brasil em paz, deixe a gente seguir as políticas econômicas, sociais, chega de tanta interferência, chega de tanta inconstitucionalidade e chega de tanto gol de mão que eles fazem.
O presidente usou uma expressão aí muito popular, mas que a verdade é essa. O que nós mais temos visto por parte desses ministros é gol de mão. E o presidente toca numa palavra muito importante, que é liberdade. E aqui, mais uma vez, né, vamos repetir e vamos falar até outubro desse ano, porque é importante demais. Se temos visto tanto gol de mão por parte dos ministros, totalmente fora das 4 linhas, totalmente fora da Constituição, imaginem se o Brasil vai suportar mais 2 ministros desses naipes indicados por um presidente petista ou por um Ciro em 2023. O brasileiro não vai aguentar, o Brasil também não vai aguentar. Então, é por isso que nós precisamos sempre ressaltar a importância de pensar que essa eleição de 2022 não é uma eleição de um ciclo presidencial, não é uma eleição de 4 anos, é uma eleição com consequências para 40 anos, como foi aqui nos Estados Unidos a eleição de 2016. Para finalizar, o Zé toca num ponto importante, né, o corte de impostos. Assim que Donald Trump foi eleito em 2016, os republicanos ainda tinham a maioria na Câmara e no Senado. Então, em 2017, eles trataram logo de passar uma reforma tributária importantíssima, com muitos cortes fiscais e, obviamente, como, né, o Zé explicou de maneira bem didática, aí, houve um crescimento econômico histórico, e é isso que a equipe do ministro Paulo Guedes vem tentando fazer dentro de uma pandemia histórica e uma pandemia global. Então, Aros, é preciso pensar nessa eleição como uma eleição que as consequências vão durar muitos anos, porque esses gols de mão que esses ministros aí vêm fazendo e vêm tentando fazer já nos prejudicaram demais. Cris, 3 minutos para você sobre esse assunto. Pior é que fazem gol de mão, vão para o VAR comprova que foi de mão, eles tomam vaia da torcida e continuam fazendo e achando que estão fazendo certo. E criticam quem quer chutar a bola com o pé, né? Quem quer seguir o que são as regras efetivas do esquema. Olha, agora há pouco o Alexandre Menezes pediu aqui no chat, Cris, comenta sobre o chat, vamos lá. O Dick Scobs escreveu o seguinte: nome correto, voto eletrônico com cópia em papel em dispositivo inacessível ao público, só deve ser aberto em caso de necessidade de auditoria pela junta e fiscais credenciados. Era isso que o brasileiro queria. E foi isso que os ministros do STF, que também são ministros do TSE, não permitiram que fosse sequer discutido no parlamento, porque eles interferiram. Eles fizeram ativismo político dentro do Congresso, não é a função deles, nem podem. Só por isso, o senador Rodrigo Pacheco já deveria ter colocado em votação os pedidos de impeachment que pousam lá na gaveta dele, pedidos de impeachment de ministros do STF. Só por isso, porque eles já infringiram a regra básica do exercício do cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal, que é respeitar a Constituição e não interferir nos outros poderes. Eles foram presencialmente, Barroso, Fachin, estiveram presencialmente dentro do Congresso, se reunindo com líderes partidários, quando a Comissão Especial do Voto Impresso discutia a PEC do voto impresso, que era isso aqui que o nosso ouvinte, nosso espectador, nosso inscrito aqui no YouTube escreve no chat. Era só isso que o brasileiro queria, mais transparência, mais uma camada de transparência. Foram lá, fizeram um ativismo político, coisa que não lhes cabe, interferiram na votação, porque os líderes de partido trocaram os integrantes da PEC do voto impresso. É importante a gente lembrar isso. E por causa dessa troca, houve uma reviravolta ali e a PEC não passou. Aí Arthur Lira, para fingir que é muito democrático e apaziguar os ânimos da população que já falava que iria para a rua exigir que a Constituição fosse respeitada, que não houvesse ativismo judicial e político lá no Congresso por parte dos ministros do TSE. O Arthur Lira coloca em votação no plenário, mas aí o circo já estava todo armado, né? Um monte de gente fazendo gol com a mão, um monte. A população viu e foi para a rua.
democraticamente, no dia 7 de setembro, uma multidão, milhões de brasileiros, e ainda estão esperando, ao menos, que se faça a contagem pública dos votos. Já que não quiseram colocar no voto eletrônico, com cópia em papel, para a gente ter essa segunda camada de segurança, então que façam a contagem pública do voto. O presidente está correto ao fazer uma ironia ali, quando ele chama de nosso querido Alexandre de Moraes, nosso querido Barroso, nosso querido Fachin, porque nós sabemos que estamos sob censura do STF e do TSE, que manda desmonetizar canais de quem ousa criticar o sistema eletrônico, o sistema eleitoral brasileiro, que não é seguro e que é muito atrasado. Tanto é atrasado que só é igual ao de Bangladesh e Butão, como a gente vem dizendo aqui há muito tempo. Todos os países que adotaram voto eletrônico têm o comprovante impresso para ter uma segunda garantia. Então, isso tudo que o presidente está falando aí reiteradamente é o que todos os brasileiros gostariam de ver. Os brasileiros que estão preocupados com a eleição, não aqueles que se abraçaram com bandido e querem ser governados por bandido. Esses a gente deixa de lado, que eles estão pouco se importando com a lisura das eleições. Quem concorda em ser governado por bandido não se preocupa com a lisura das eleições. Nós nos preocupamos. Deixa eu aproveitar e fazer um convite para a grande audiência de Os Pingos nos Is na TV, na internet e no rádio, para nos acompanhar também pelas redes sociais em @JovemPanNews. Vamos todos nos conectar por lá também, @JovemPanNews. Mestre, eu te interrompi, você estava no meio das suas notas, me perdoe. Eu atropelei tudo que eu estava olhando para cá e não vi que você estava escrevendo. Trocando informações cubinha. Então agora eu vou pedir a sua análise sobre as falas do presidente. Eu vou procurar ser conciso. Espero que o Alexandre de Moraes não fique bravo por ter sido chamado de querido, né? Porque se o Bolsonaro traduzisse, repetisse no seu discurso o que pensam dos ministros do Supremo, os brasileiros mais informados e independentes e que não têm medo, aí sim ele poderia criar uma crise institucional. Moraes, Barroso e Fachin formam o trio responsável pela insegurança jurídica brasileira. O Barroso acabou de defender, há poucas horas, defendeu o semipresidencialismo. O que é isso? O que é isso? Tudo bem, ele já defendeu o Batiste, já defendeu o João de Deus, mas o que é o semipresidencialismo? Monárquico, é com o presidente, primeiro-ministro, vai ter um rei, Lula. Então ele precisa se explicar. Não, ele precisa ficar calado. Ele não tem que se manifestar sobre isso. O Barroso, o Fachin, esse eu não consigo entender. Pelo que eu deduzo que ele tem repetido aí que quem fizer qualquer crítica ao sistema eleitoral estará conspirando contra a democracia brasileira. Eu acho que foi isso, porque ele fala uma língua tão inteligível quanto o Dilmês, né, da ex-presidente. E o Moraes agora voltou a perseguir Daniel Silveira. Ele não quer que o Daniel Silveira fale, não quer que encontre qualquer pessoa, e ele é meio deputado, ele criou a figura do meio deputado. Nós estamos num ano eleitoral. Daniel Silveira vai disputar a eleição, mas não pode falar. Enquanto isso, o ladrão, Luiz Inácio da Silva, fala o que quer. E entre as declarações que dá, culpa o Bolsonaro pelo preço da gasolina. Então o Bolsonaro tem de rebater isso aí, e com os ministros do Supremo, esse trio de ministros vigiando. O presidente pensou em dar um golpe no 7 de setembro. Ele conspira contra a democracia. O Bolsonaro vive sendo acusado por crimes, denunciado por crimes futuros. Ele pensa em fazer agora os crimes do Lula. Esses que o Supremo absolveu, esses são crimes concretos, comprovados e já ocorreram. No entanto, está em liberdade, dizendo que a culpa pelo aumento da gasolina é do Bolsonaro. Se ele voltasse ao governo, ele destruiu a Petrobras. O Lula devia evitar falar em gasolina, Petrobras. Agora, o que deve ser? Como resolver esse problema? Acabar com o monopólio e privatizar a Petrobras. Isso resolve.
E não é possível que a gasolina tenha um preço elevadíssimo no Piauí, um pouco menor no estado ao lado, etc, etc. E enquanto isso vamos ouvindo as bobagens ditas por essa frente que junta partidos políticos e quadrilha, né? É a primeira vez que eu vejo uma coalizão que junta a quadrilheiros com políticos, só falta o PCC ser convocado para completar essa frente, né? Frente criminosa disfarçada de política.